Mediunidade. Em rápidas palavras, pode-se dizer que é a faculdade de se perceber os espíritos. Kardec, no Livro dos Médiuns, no capítulo 14, ele diz que todo aquele que em grau qualquer sente a influência dos espíritos é, por conseguinte, médium. Diz ele que não é privilégio de um ou de outros, porque essa faculdade é inerente ao ser humano. E ele diz, então, nesse mesmo item, que pode-se dizer que todos somos mais ou menos médiuns. Só que no mesmo tópico ele diz que essa designação, médiuns, só se aplicaria, em estrito senso, àquelas pessoas cuja percepção dessa influência espiritual se dá de maneira patente, de maneira ostensiva. E ele acrescenta o que depende de um organismo mais ou menos sensitivo. Com isso ele está querendo dizer que todos nós em potencial somos médiuns, porque somos espíritos, e lato sensu todos somos. Mas estrito sensu ele propõe que esse termo seja utilizado somente para qualificar aquelas pessoas cuja faculdade é notória, cuja faculdade é ostensiva. E ele diz então que essa ostensividade depende de um organismo mais ou menos sensível, mais ou menos predisposto. O que nos leva então a entender que a faculdade mediúnica é inerente a todos nós, que a faculdade mediúnica independe do moral do médium, que é o que nos fala Kardec no capítulo 20 do Livro dos Médiuns sobre a influência moral dos médiuns. Ele nos fala, então, nesse capítulo 20, que a faculdade mediúnica está radicada no organismo e que o seu exercício, ou melhor, a sua existência, ela independe do moral do médium. Agora, o exercício dessa faculdade, o exercer a faculdade, essa sim, é inerente ao caráter do médium, à índole do médium. Isso sim depende do moral do médium. Como a nos dizer, então, por comparação, como a fala em si, o sentido do falar, ele independe do moral, mas como nós falamos, as palavras que proferimos, os sentimentos que exalamos, esse sim, depende do moral. É isso que Kardec faz, então, ao tratar a mediunidade como algo normal, natural, mas que o seu exercício depende da índole, depende do caráter daquele que se diz médium. Então, por si só, a mediunidade não é boa, não é ruim, mas o seu exercício dependerá, para ser bom ou ruim, do moral, da honestidade, da índole do próprio médium. E é esse ponto que nós devemos chamar a atenção, ou gostaríamos de chamar a atenção nessas breves palavras, o moral do médium, o que nós podemos chamar de mediunidade com Jesus, ou seja, uma mediunidade que é exercida sob os ensinamentos de Jesus, sob essas ideias de amorosidade que Jesus nos trouxe. E desde o início que nós temos registros da faculdade mediúnica, há uma preocupação sempre em ter o exercício pautado nas regras do bom ou do bem proceder, ou seja, o exercício calçado nas regras da boa convivência, da respeitabilidade, da amorosidade. E nós vemos isso já no Gênesis, quando percebemos em Moisés uma preocupação em relação a isso. Quando ele proíbe, de fato, ele proibiu o exercício, a forma de se exercer a faculdade mediúnica. Vemos isso no capítulo 19 do Levítico, no capítulo 18 do livro Deuteronômio. Moisés, de fato, proibindo o exercício da faculdade. Mas a pergunta é, ele proibia a faculdade em si? Não, porque a faculdade é natural, é como se quiséssemos proibir a gravidade, a lei da gravidade. A lei da gravidade não se proíbe, eu posso dizer o que quiser para proibi-la, ela continuará existindo. Assim é a mediunidade. Pode-se proibir a faculdade?
Não, porque ela vai continuar existindo. Mas Moisés, sim, ele proíbe a forma. E quando eu digo proíbe a forma, a maneira de exercê-la, eu me valho do livro Números, também da Lavra de Moisés, do capítulo 11 desse livro Números, quando ali Moisés nos mostra, na passagem que envolve Eldade e Medade, que não havia proibição para a mediunidade e até mesmo para o exercício. Havia uma proibição para a maneira de exercer, para a forma de, por assim dizer, fútil que as pessoas utilizavam. Chegam a Moisés dizendo que Eldade e Medade profetizavam, exerciam os dons proibidos e não faziam parte, esses dois, do grupo dos 70. E Josué diz, vamos proibi-los. E Moisés então vira-se e diz, não, deixai-os assim fazer. Quem nos dera se todos em Israel profetizassem como esses dois, usassem esses dons como esses dois. Quem nos dera se todos em Israel assim fizessem. Vejam então que Moisés ele proibia a forma leviana, a forma fútil, mas não o exercício, porque aos 70 anciãos era permitido e Eldade e Medade, que sequer faziam parte do grupo dos 70, também a eles foi permitido. Então percebemos que ali, desde o início, Moisés se ocupava com a seriedade no trato dos assuntos com a espiritualidade. Da mesma forma, vemos bem à frente em Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, desculpe-me, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, quando ele vai nos dizer que vários são os dons, mas um só é o Senhor. E nessa carta, nesse capítulo, ele inclusive descreve os dons, o dom da profecia, o dom de ver os espíritos, o dom de discernir os espíritos, o dom de falar em línguas estranhas, que nós chamamos xenoglossia ou xenolalia, o dom de entender as línguas estranhas, ou seja, ele traça ali os dons espirituais que nós chamamos faculdades mediúnicas. E ele diz uma frase, os dons do Espírito são dados a cada um para aquilo que for útil. Paulo, então, ele se ocupa em chamar a atenção para a utilidade do exercício da faculdade mediúnica. E nesse mesmo sentido, nós vemos a fala de Kardec, no capítulo 26 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele então ali nos fala que a mediunidade é uma coisa santa, que deve ser exercida santamente. Em outras palavras, a mediunidade é uma coisa sagrada, séria, não no sentido religioso, séria, que deve ser exercida com seriedade. É uma paráfrase que Kardec faz de um ditado, de um brocado latino, que diz Sancta Suntis Tractunda Santis, ou seja, coisas santas devem ser tratadas com santidade. E Kardec, então, traz essa ideia do exercício de seriedade. Então, vemos que, na linha de Moisés a Kardec, nós temos sempre a ocupação, ou a preocupação em observar a mediunidade como um dom que deve ser exercido em prol, em benefício das pessoas, não para benefícios pessoais, em benefício no sentido de soerguer pessoas, de trazer as mensagens que soerguem-nos, que nos animam, que nos trazem esperança. Essa é a ideia. E para o Espiritismo, a mediunidade é uma das suas bases fundamentais, dos seus princípios fundamentais, é um dos seus princípios basilares. Porque sem a mediunidade nós não teríamos a comprovação da existência do mundo espiritual. Nós não teríamos as vozes dos céus nos falando. Foi através da mediunidade que esse mundo espiritual foi descortinado. Como bem nos falou Deolino Amorim, quando ele disse que se no Espiritismo não houvesse a mediunidade, em vão seria a pregação, vã seria a doutrina, fazendo uma paráfrase ao apóstolo Paulo, quando se referiu a Jesus, dizendo se Jesus não houvesse ressuscitado, e aqui não vamos entrar na ideia, na celeuma de ressurreição, apenas o texto que Paulo coloca, em outras palavras, reaparecido, se Jesus não tivesse reaparecido, ressuscitado, em vão seria a sua pregação e vã seria a sua doutrina. Por que Paulo disse isso? Porque Jesus pregava, dentre várias coisas importantes, a continuidade da vida, a vida depois da, aspas, morte. E se Jesus não se mostrasse depois da morte, ficaria só em retórica, em palavra. E o fato, então, dele se reapresentar depois da morte,
comprovou tudo aquilo que ele havia falado. Então, Deolino Amorim usa a mesma lógica para dizer que sem a mediunidade nós não teríamos as informações advindas do mundo espiritual, nós não teríamos condições de repassá-las, de trazê-las ao mundo material. Então, essa é a ideia em rápidas palavras, para entendermos a mediunidade como um princípio fundamental da doutrina espírita e entendê-la como uma forma de sermos, dos médiuns, serem úteis na sociedade em que vive e não numa forma de futilidade. A mediunidade é coisa séria, como disse Kardec, e deve ser exercida com seriedade. E Emmanuel, na questão 382 do livro O Consolador, quando pergunta se a ele qual a verdadeira definição da palavra mediunidade, ele nos fala: a mediunidade é aquela luz prometida pelo divino amigo que seria derramada sobre toda a carne aos tempos do Consolador prometido, atualmente em curso na Terra. Essa ideia que Emmanuel nos traz nesse primeiro parágrafo da resposta, ele nos remete ao livro de Joel, lá do Velho Testamento, capítulo 2 do livro de Joel, quando Joel dizia ou escreveu, né, naqueles dias derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões e vossos filhos e filhas profetizarão. Então, Emmanuel quer nos dizer que essa ideia da mediunidade derramada sobre toda a carne, ela teria uma época certa para eclodir em termos de ostensividade. E ele diz, aos tempos do Consolador prometido, atualmente em curso na Terra. Ou seja, ele nos fala desse momento em que eclodiu, na segunda metade do século XIX, o fenômeno mediúnico. Mas Emmanuel vai além. No segundo parágrafo da resposta, ele nos fala: se a mediunidade tem as suas lutas e seus percalços, é também a maior oportunidade de redenção oferecida por Deus aos seus filhos misérrimos. Nos mostrando Emmanuel, então, que a faculdade mediúnica também é para redimir-nos das nossas próprias ações do passado, das encarnações talvez um tanto confusas que nós tivemos, ou atitudes confusas que tivemos nas encarnações. E a mediunidade seria também uma oportunidade de redenção. E é isso que Emmanuel nos traz nessa questão 382. Nessas breves palavras, nesse breve ou nesse curtíssimo espaço de tempo, é isso que eu gostaria de trazer para refletirmos um pouco sobre a mediunidade. E quem sabe em outros momentos possamos aprofundar e analisar com mais detalhes, não só a mediunidade, mas a questão do médium, das próprias faculdades, das reuniões mediúnicas, dos propósitos, dessa seriedade, analisando talvez com mais profundidade o capítulo 20 do Livro dos Médiuns. Fica aqui o meu agradecimento pela atenção de vocês e até uma outra oportunidade.